Bom, estamos chegando ao nosso último tempo juntos aqui neste contexto. Eu falei ia passar rápido, né? Passou rápido, não passou? Passa muito rápido. Parece que era anteontem, sexta. E era, né? No final das contas era isso. Então vamos lá. Desenvolvendo um coração grato e contente. Desenvolvendo um coração grato e contente. A ideia agora é a gente pegar tudo aquilo que nós já vimos. Nós já falamos sobre o que é contentamento, alguns aspectos dele. É um aprendizado em toda e qualquer circunstância. Nós vimos os perigos da murmuração, que está por trás da murmuração. Nós vimos como contentamento e gratidão andam juntos, expressando uma mesma condição de coração. Vimos algumas ferramentas práticas para avaliarmos nosso próprio crescimento de gratidão. A pergunta agora que fica é como é que nós desenvolvemos um coração grato? Como é que nós desenvolvemos um coração grato e contente? Queremos isso, estamos convictos disso, e a palavra de Deus também nos dá pistas, também nos orienta, também nos instrui no desenvolvimento de um coração grato e contente. Bom, o que é gratidão? Você lembra da nossa definição, não a funcional, mas aquela do camarada Peter O'Brien, sobre gratidão. Gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica. Salvífica é o termo que faz relação à atividade de salvação de Deus, na criação e na redenção. As implicações do nosso conceito de gratidão é que ele começa com Deus, é uma resposta ao que Deus fez, está fazendo e irá fazer. É uma resposta às informações dadas de duas formas distintas, criação e salvação. E Deus comunica a sua glória de duas maneiras, geral e específica. Então, de alguma forma, nós vamos crescer na habilidade, pela graça de Deus, de processar informações acerca de quem Deus é e responder com um coração grato, responder com um coração contente. O que é gratidão? Nossa definição bíblica funcional é um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, como testemunho falado e vivido da obra de Jesus na criação e redenção. A gratidão ela é um chamado a conduzir a vida à luz do que precisa ser lembrado. Alguém que cresce em gratidão, alguém que cresce com o coração contente, é alguém que está vivendo de forma coerente ao que nós somos chamados a lembrar constantemente. Lembre-se do que o Senhor fez por você. Não se esqueça da purificação dos seus pecados. Viva com estilo grato. Alguém grato é alguém que nutre no seu coração um contentamento que vem da memória constante do que o Senhor fez por você. Então vamos lá, desenvolvendo um coração grato. Qual que é o desafio de ter um coração grato? O contexto em que esse desafio é identificado, né? Talvez você já esteja convicto da sua necessidade de crescer em contentamento, de crescer em gratidão. Qual que é esse contexto? Nós vamos entender onde essa ordem vai ser dada e onde ela vai ser desenvolvida. Como que é o nascimento de um coração grato? A prática do desenvolvimento de um coração grato. O arrependimento da ingratidão, a graça para a mudança. E depois a manutenção de um coração grato. Vamos falar um pouco sobre disciplinas espirituais, vida em comunidade e intencionalidade. Aspectos importantes para a manutenção de um coração grato. Então nós vamos falar sobre o desafio de ter um coração grato, o nascimento de um coração grato e a manutenção de um coração grato. Prontos? Vamos lá. O desafio de ter um coração grato. Vamos identificar o contexto em que esse desafio é dado. Parece óbvio isso, mas quando nós pensamos em desenvolver um coração grato e contente, nós estamos assumindo ingratidão e descontentamento em algum nível. Se nós vamos desenvolver um coração grato, é porque nós estamos convictos de que existe ingratidão em algum nível. Se nós vamos crescer em contentamento, nós estamos reconhecendo que existe descontentamento em algum nível. Esse estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, com testemunho falado e vivido,
da obra de Jesus na criação e redenção, reconhecer nossa necessidade de crescer em gratidão e contentamento, é afirmar nossa posição em Cristo e crescimento em santificação. Santificação demonstrada. Quando nós afirmamos nossa necessidade de crescer em contentamento, quando nós reconhecemos nossa necessidade de crescer em gratidão, nós estamos afirmando nossa posição em Cristo Jesus. De que Ele quer me tirar de uma influência da ingratidão, Ele quer me mover do descontentamento para um coração grato ao Senhor, para um coração contente no Senhor. E essa altura você já sabe, com base em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que a gratidão ligada a um coração contente é de alguém que foi reconhecido, encontrado em Cristo Jesus, está nele enraizado, está nele edificado e cresce em ações de graça. Então, reconhecer o nosso estado de ingratidão e descontentamento nasce de um coração que reconhece estar em Cristo Jesus. Eu preciso crescer em ações de graça. E como temos pecado em viver de forma grata? Esse desafio ele é identificado no nosso estado de descontentamento, de ingratidão. Como que eu tenho pecado de viver em forma grata? Talvez no seu reconhecimento privado, orações de graças a Deus, um coração contente, essa é a luta. Talvez o pecado da ingratidão se manifesta na ausência de oração. Talvez o que você precisa colocar hoje diante do Senhor em confissão e arrependimento é: Senhor, eu peco por não orar. Nós pensamos pecado em coisas que nós fazemos, pecados de comissão, e não paramos para pensar nos pecados de omissão. Quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Se você é chamado a orar com ações de graça, se você é chamado a crescer num coração contente e assim não faz, você tem um estilo de vida pecaminoso de omissão. E isso precisa ser colocado diante do Senhor. Se nós vamos desenvolver um coração grato, nós precisamos observar em que aspectos que o pecado da ingratidão e do descontentamento se manifesta em cada um de nós. Pode ser, no seu caso, a falha do reconhecimento privado. Eu não lembro quando foi a última vez que eu orei com ações de graça, eu não lembro quando foi a última vez que intencionalmente eu busquei um coração grato. Talvez seja isso no seu caso. Ou um reconhecimento público, ouvindo o agir do Senhor, louvando. A resistência de louvar o Senhor, a resistência de testemunhar do agir do Senhor. Testemunho falado. Você usa suas palavras não para agradecer ao Senhor, mas usa suas palavras com futilidades, trivialidades, conversas que não edificam. Você conta o que o Senhor fez por nós, tanto no nosso meio quanto fora. Testemunho vivido, em ações de graças práticas, ofertas especiais. Quando foi a última vez que você se planejou nesse sentido? Ser intencional em ações de graças práticas e ofertas especiais. Em outras palavras, do que nós estamos falando? Qual é o pecado que hoje nós vamos confessar diante do Senhor? Nós estamos falando de algo privado, a minha falta de oração, minhas orações equivocadas. Nós estamos falando de um testemunho falado publicamente. Eu falho em testemunhar do que o Senhor tem feito. Eu me recuso a ouvir o que o Senhor tem feito na vida de outros irmãos. Talvez o seu descontentamento seja traduzido em nem querer ouvir as bênçãos do próximo. Talvez você está tão afundado em amargura, tão afundado em murmuração, que só ao ouvir falar da bênção que alguém próximo de você recebeu, você nutre uma inveja e você é incapaz de ouvir o agir do Senhor na vida de alguém. Isso é comum, mais comum do que nós gostaríamos. Mas será que é isso que nós estamos falando, que precisa ser confessado hoje diante do Senhor? Será que nós estamos falando de uma omissão no testemunho falado, no testemunho vivido? Uma letargia em aplicar a palavra de Deus, que não redunda em ações de graças, nem generosidade? Então, o desafio de ter um coração grato nos é proposto e nos encontra em descontentamento e ingratidão. O que o Senhor está falando para você hoje, que precisa ser confessado e o que precisa ser arrependido. Quero sugerir que talvez já tenha passado na sua cabeça, nesses 5 encontros, na conversa com pessoas durante o tempo, nesse final de semana,
E você já sabe o que o Senhor quer da sua ingratidão, do seu descontentamento. Talvez é um desejo intenso que se tornou cobiça. Talvez é a desconfiança da providência de Deus. O que nós vamos confessar hoje? Porque crescer num coração grato não tem outro começo senão reconhecer ingratidão e descontentamento. Onde você é descontente, onde você é ingrato. É o Senhor falando com você. Você e o Senhor e você. Então é nesse contexto, nesse desafio, que nasce um coração grato, com arrependimento da ingratidão, com arrependimento do descontentamento. A gratidão não é apenas algo desejável. Contentamento não é algo apenas desejável, é uma ordem. Rendei graças ao Senhor, sede agradecidos, dai graças. Por isso, o descumprimento da gratidão, contentamento, é o pecado da ingratidão, descontentamento. Primeiro passo para que eu e você cresçamos em gratidão, contentamento, é arrependimento. Arrependimento. Uma confissão, uma mudança de atitude, não querer ter mais parte com o pecado. Talvez isso vai ser traduzido para você em cortar tudo aquilo que nutre as obras da sua carne. Que nutre as obras da sua carne. Eu não sei quanto de meditação você já trabalhou nisso, mas às vezes nós resumimos cortar aquilo que alimenta os feitos da carne a materiais que sejam explicitamente pecaminosos. Talvez algo visualmente pecaminoso, talvez algo que é falado que é nitidamente um pecado, mas paramos de avaliar as coisas que são sutis e que têm um efeito pessoal. Talvez seja um lugar que você frequenta, que nutre em você um desejo que você sabe que ofusca a sua vontade de conhecer mais de Cristo. Talvez seja a leitura de um certo material que não é pecaminoso em si, mas que nutre em você um desejo por coisas que ofuscam a majestade de Cristo Jesus no seu coração. Talvez sejam certas amizades que têm um certo estilo de vida incompatível com o seu e que faz crescer no seu coração a cobiça por algo que você não tem. Nós estamos falando nesse nível, uma honestidade nesse nível diante do Senhor, pedindo para que Ele mostre para nós o que tem sido um empecilho para crescer em contentamento e gratidão. Porque na luta contra o pecado, Jesus Cristo foi bem claro e bem direto. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão faz você pecar, corta e lança fora. Ao longo da história, alguns entenderam isso literalmente, apenas para amargar que sem mão continuavam pecando, sem olhos continuavam pecando. O ponto é, faça o que for necessário. Faça o que for necessário para evitar pecar contra o Senhor, entendendo que é um problema de coração. É um problema de coração. Qual é a raiz de sua ingratidão? Porque você quer demais o que não tem? Nós já vimos isso, Números 11, versículos 1 a 9. Perguntas que você já se fez e que agora, de forma intencional, eu faço diretamente para você. Você é descontente porque você quer algo demais que você não tem? Talvez você é descontente porque perdeu de vista a salvação. Vamos para Números 14, nós já lemos o versículo 2, mas vamos ler os versículos 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros:
levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo de Israel perdeu de vista a salvação do Senhor. E isso não é exclusividade do povo de Israel. Isso acontece com nós hoje. Quando crescemos em descontentamento e ingratidão, nós esquecemos de tão grande salvação. Vá comigo para 2 Pedro capítulo 1. Versículo 9. Nós vamos fazer uma leitura inversa da passagem. Nós vamos começar no 9 e nós vamos subir até o 3. Mas diz assim o 9: Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É possível esquecermos dos pecados, da purificação dos pecados de outrora, vivendo uma vida sem crescimento, vivendo uma vida sem crescimento nas virtudes cristãs. E quais são essas coisas em que, quando não estão presentes, nós somos cegos? Versículos 5 a 8. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que é inativo, alguém que não tem frutos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é alguém que não cresce nas virtudes cristãs descritas nos versículos 5 a 7. Você perde de vista a purificação dos pecados e você entra num estado de letargia espiritual em que você não cresce à semelhança de Cristo. Talvez a razão da sua ingratidão é que você deixou de deslumbrar-se diante do que Cristo Jesus fez por você. E aí vamos ser sinceros que a familiaridade com o Evangelho, por vezes, vai contra a nossa vitalidade espiritual. Nós somos tão familiarizados com o Evangelho que nós perdemos o deslumbre das verdades no Evangelho. Por isso que é uma bênção no nosso meio, novos convertidos. É uma bênção. Você precisa interagir constantemente com novos convertidos, para que você não perca de vista a beleza do Evangelho. São aquelas pessoas que ainda têm aquela chama, eles ainda conseguem perceber a diferença que Cristo faz na vida de alguém. Mas você já está na igreja há 10, há 20, há 30 anos. Ah, Jesus salvou dos pecados. Dos pecados. Ah, interaja com o novo convertido. Ah, eu não conheço nenhum. Está aí mais um problema. Está aí mais um problema. Como assim não conhece nenhum? Como assim não conhece nenhum? Você precisa se expor, conhecer novos convertidos e saber a beleza que o Evangelho, a transformação do Evangelho. Isso vai encorajar a sua alma, para que você viva sempre como um novo convertido, no seu entusiasmo. No seu entusiasmo. Lógico que não mais bebendo leitinho, digerindo picanhas teológicas, picanhas do conhecimento de Cristo, certo? Feijoadas da fé. Ó. Não mais na papinha, mas na feijoada. Né? Mas nós precisamos disso constantemente. Agora, por que nós temos que desenvolver essas virtudes cristãs? Que quando não estão presentes, é porque nós esquecemos da purificação dos pecados. E quem nos dá isso são os versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, e aí ele fala do desenvolvimento das virtudes cristãs. Nós desenvolvemos as virtudes cristãs porque estamos num processo de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós já temos tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade no conhecimento de Cristo Jesus, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Que promessas são essas? Capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Versículo 11 do capítulo 3. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Que promessas são essas? São as promessas da segunda vinda de Cristo e a esperança de novos céus e nova terra. De que a justiça vai ser feita. Seu coração arde por justiça? Tenho novidade para você, ela vai ser suprida. Quando? Novos céus, nova terra. Quando? Quando o justo juiz vier, Jesus Cristo vai voltar. É certo e convicto disso, de que nós devemos associar com toda a diligência, nos esforçando no desenvolvimento das virtudes cristãs. Caso contrário, nós nos esquecemos da purificação dos pecados, que garante que na volta do Senhor Jesus Cristo a gente vai estar no lado certo. É um glorioso dia a volta de Cristo, para quem está no lado certo. Porque para quem não está, terrível dia. Terrível dia. Crescer então com o coração grato tem muito a ver com a esperança escatológica. Jesus Cristo vai voltar. Está aí outra doutrina familiarizada demais às vezes. Jesus Cristo vai voltar. E às vezes a gente perde a noção disso. A gente fica tão preso nesse mundo, no nosso dia a dia, que a gente esquece quando grandes verdades foram reveladas. Pensa, como nos dias de Noé, muitas vezes a segunda vinda de Cristo é comparada com os dias de Noé. Noé tinha uma tarefa não tanto fácil, né? Olha, está vindo o juízo e vai chover. Primeiro ele tinha que explicar o conceito de chuva. Como assim chover, Noé? É água do céu e tal. Não é? Você é louco. É louco. Ele creu. Nós temos uma mensagem tão absurda quanto: o pessoal vai vir juízo e vai cair fogo do céu. Ah, esses crentes têm cada uma. Vai. Isso é real. Isso é certo. Isso é certo. Então é a compreensão de que nós estamos conhecendo Cristo Jesus. Que as promessas que nos foram dadas não é para aguçar a nossa curiosidade escatológica, mas tem um valor da santidade presente hoje, produzindo em nós santidade, que nos faz crentes frutíferos, crentes úteis, e tem mais um enorme benefício disso. Enorme. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Sabe o que guarda você de um tropeço? Um tropeço catastrófico na sua caminhada cristã? O que guarda você é o crescimento constante. Pare de crescer e aguarde o próximo tropeço. Pare e pense, faça um flashback, talvez decisões ruins que você tomou. Nós pecamos de uma forma corriqueira, mas pare e pense naqueles grandes tropeços. O que estava acontecendo naquela época? Muita coisa estava acontecendo, menos crescimento espiritual. É certo isso. Ninguém acorda um dia e fala assim: hoje eu vou estragar minha vida. É um processo que começa com para de crescer, tira os olhos de Cristo, esquece o que Ele fez por você, bum, grande tropeço. Isso guarda o seu coração. Então não é roer a unha, eu não quero cair, eu não quero cair, eu não quero cair. Você vai cair. Mas eu quero mais de Cristo, e Ele te mantém. Então,
pode ser que a raiz da sua ingratidão é porque você perdeu de vista a salvação e deixou com que a familiaridade com o Evangelho leve você a uma vida ordinária do Evangelho. Mas ela é extraordinária. Ou porque você tem os olhos fixos em circunstâncias, esquecidos de que o Senhor está no controle. É o ateísmo prático. Ou talvez, melhor ainda, é um deísmo. Deus criou todas as coisas, jogou aí a sorte e agora Ele não interfere mais. Não é essa a realidade. O nascimento de um coração grato, então, começa com o arrependimento da ingratidão e busca a graça para a mudança. Busca graça para a mudança. Somos chamados a viver uma vida grata, mas dependemos da graça dele para viver em gratidão. E agora? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gratidão a Deus é uma dádiva de Deus. A gratidão a Deus é uma dádiva de Deus. Ser grato a Deus, ter um coração contente, é um presente da graça de Deus. A boa notícia para os desanimados e uma má notícia para os que confiam em si mesmos. Mas isso é libertador e revelador. Libertador para aquele que não pode fazer nada para ser grato quando não é. Talvez a essa altura você já está surrado, lembrando do seu próprio descontentamento, da sua ingratidão. E lembrar que é uma dádiva do Senhor, para você é libertador. Para você é revelador, mostrando a presunção daquele que pensava que todos os seus deveres estavam sob o seu controle. Essa é a postura que muitas vezes nós assumimos de vida cristã. Nós odiamos o farisaísmo e amamos o farisaísmo. Nós odiamos uma lista de regras, mas amamos um checklist. Me dê coisas para fazer. Eu quero um coração contente. O que eu tenho que fazer? Aí você veio, pegou seu caderninho, é agora. Eu vou aprender os 10 passos do contentamento. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é prática, mas é bem diferente de uma abordagem pragmática, em que eu controlo resultados por meio de coisas que eu faço. Nós estamos no contexto de um relacionamento. Tem coisas sim que vão se tornar práticas, mas é uma dádiva do Senhor. Para entender então a graça necessária, você precisa entender sua condição de pecador. Às vezes as pessoas ficam bravas, né? Puxa, mas você fala de pecado. Quando a igreja começa a pregar sobre pecado, as pessoas se incomodam. Você não devia se incomodar. Porque para pecado nós temos uma solução. A cruz de Cristo, um túmulo vazio. Bendita esperança. Se é qualquer outra coisa menos pecado, eu não tenho solução. Você não apenas comete pecado e ingratidão, você é pecador ingrato. Olha o que esse camarada diz aqui. O homem comum pode sentir-se envergonhado por fazer algo errado. Mas o santo, aquele cuja sensibilidade moral tem um refinamento superior e que tem poderes de introspecção mais aguçados, sente-se envergonhado de ser um homem propenso a fazer algo errado. O homem comum fica envergonhado de ter feito coisa errada. Alguém iluminado pela graça de Deus tem vergonha só de saber que ele é propenso a fazer aquilo. Ele é propenso a fazer aquilo. E é interessante como a palavra de Deus nos dá várias pistas disso. Várias pistas disso. Fazendo ligações com certos textos curiosos, né? Um tempo atrás nós vimos a figura de um atleta que mandou não só matar a sua amante, com toques de crueldade. E a gente olha aquilo e fala assim, quem é capaz de fazer aquilo? Você e eu. Não, impossível. Impossível. Muito impossível. Tire os olhos do Rei Jesus. E você vai ver o que você vai fazer. Tire os olhos do Rei Jesus. E você vai ver o que você vai fazer. Juízes capítulo 19 pinta para nós uma história triste do povo de Deus. E tem um tal do levita com a sua concubina, hospedado na casa de um senhor. E homens do povo de Deus cercam aquela casa,
batem na porta e falam para aquele senhor trazer o levita, não é a concubina, o levita, para que eles abusem do levita. Você lê Juízes 19 e você fala assim, eu estou falando do povo de Deus. E o que me veio na cabeça agora, lendo esse capítulo, é Gênesis 19. Sodoma e Gomorra. E o povo de Deus, quando não tinha rei, e fazia o que era certo aos seus olhos, fez exatamente o que um povo que recebeu o juízo de Deus fazia. Tire os olhos de Cristo e você vai ver quão propenso ao mal você é. Então, o homem que recebe a graça de Deus, ele é ciente não só que ele peca com ingratidão, mas a sua natureza é ingrata. A coisa é mais profunda, a coisa é mais séria. A necessidade de transformação é sobrenatural, é milagrosa. É milagrosa. O pecado, então, não é algo que fazemos, mas algo profundamente enraizado em quem somos. É muito grave. É muito grave. Então, preferir Jesus em vez de coisas, é um dom de Deus. É um dom de Deus. João capítulo 6 é uma amostra disso. O contexto de João capítulo 6 é quando Jesus multiplica os pães. Talvez você pense assim, pão. Pão tem no Majestic sem eu ter que ir no buffet. Está lá no prato, não é? Pão. Mas pão era a unidade básica de alimento da antiguidade, da época de Cristo. O que aquele camarada estava fazendo, o que Jesus estava fazendo, era dar o equivalente ao sustento diário de uma família. Era uma bolsa família sofisticada que Jesus estava distribuindo. De uma forma milagrosa. As pessoas olharam para Jesus e falaram assim, esse camarada é nosso rei. Nós vamos coroá-lo. Então Jesus, sabendo disso, atravessa o lago, as pessoas seguem Jesus, nós vamos transformar Jesus em rei. Jesus diz o quê? Vocês me seguem não porque creem na minha palavra, vocês me seguem porque têm a barriga cheia de pão. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus vem com aquele discurso de discipulado. Preferir Jesus em vez de coisas é um dom de Deus. Enxergar que Ele é quem satisfaz e não as coisas que nós temos, que julgamos ser a razão do nosso descontentamento, é um dom de Deus. Quando estamos satisfeitos com Cristo Jesus, temos um coração grato, entendemos o que realmente satisfaz, e isso é um dom de Deus. Nós precisamos de graça para mudança. Agora, quando nós falamos de graça para mudança, de entender que nós somos gratos, isso é um dom de Deus, muito cuidado com as reações erradas a essa doutrina. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, mas ela nos ensina também como essas doutrinas funcionam biblicamente. Por quê? Porque algumas pessoas se escondem atrás da própria doutrina bíblica. É graça de Deus eu ser um coração grato? É graça de Deus eu ter um coração contente? Então eu sou ingrato e incontente até Deus agir e cruzo os braços. Essa não é a forma de entender a doutrina bíblica. Doutrinas bíblicas funcionam biblicamente. O arrependimento é a graça de Deus, mas também é uma ordem que temos o dever de obedecer. Então, confiante de que Deus vai agir, confiante de que Deus vai me dar um coração contente, confiante de que Deus é quem produz gratidão no meu coração, eu me arrependo da minha ingratidão, eu me arrependo do meu descontentamento. Ciente de que é o Senhor em que vai produzir no meu coração contentamento. Ciente de que é o Senhor que vai me carregar no estilo de vida de gratidão. Eu vou fazer morrer tudo aquilo que nutre a minha ingratidão. Eu vou fazer morrer tudo aquilo que nutre o meu descontentamento. Ciente de que é o Senhor quem faz, eu edifico a casa. Eu trabalho. Ciente de que é o Senhor quem guarda, eu vigio. Ciente de que é o Senhor quem faz, nós fazemos. Porque se o Senhor não faz, vã essa conferência, porque se o Senhor não agir, nós estamos perdendo tempo aqui. Mas porque Ele age, nós vamos sair daqui cheios de esperança para crescer com o coração contente e grato a Deus. O mistério, nós precisamos ser gratos, mas não conseguimos, por causa de nossa corrupção deliberada e culpável. Quando somos gratos, é um dom de Deus. Por anos já, o pastor da nossa igreja traz uma definição sobre graça. E é interessante, ela reflete uma série de aspectos do que a palavra de Deus nos ensina sobre graça. Talvez a definição que você carrega, a graça é um favor imerecido. Mas é um favor imerecido que atua. É esse poder dinâmico que vem de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que nós devemos fazer.
Quando o apóstolo Paulo deseja a graça de Deus, crescer no conhecimento e graça do Senhor Jesus Cristo, é equivalente a crescer naquilo que nós somos chamados a ser e fazer. E essa graça de Deus é que nos capacita a um coração grato e contente. Não podemos produzir a gratidão, é necessário que Deus conceda a nós. Quando cremos assim, nossa gratidão se multiplica com a alegria de experimentar o Senhor agindo em nós. Isso é contrassenso. Porque nós não conseguimos fabricar a gratidão, seria qualquer coisa a não ser falsa, né? Eu aprendi que eu tenho que ser contente. Estou tão grato a Deus hoje. E aquilo não resiste a uma circunstância desconfortável. Aquilo não resiste a próxima vez que você chutar a quina da cama. Não resiste. Mas quando nós cremos que é necessário que Deus conceda a nós, experimentar a gratidão como graça de Deus, multiplica a gratidão. A próxima vez que você experimentar contentamento e estiver ciente de que é dom de Deus sobre a sua vida, mais grato você é. A próxima vez que da sua boca saírem ações de graça e você perceber que isso é um dom de Deus, mais grato você é. Porque a nossa referência é Deus. É Deus. Portanto, buscaremos mais a Deus com mais urgência e intensidade do que se achássemos que a gratidão dependesse de nossa própria força. Depende dele, então nós vamos buscar o Senhor. Depende dele, então nós vamos buscar o Senhor. Na nossa definição funcional, ênfase, obra de Jesus. Não vamos crescer em gratidão se não for pela obra de Jesus. Então, desenvolvendo um coração grato é o reconhecimento da nossa condição de ingratidão, descontentamento, a percepção de que ele nasce como dom de Deus, como graça de Deus, que não exclui a nossa obediência às ordens dadas por Deus. Essas coisas andam juntas, são amigas que não precisam se reconciliar, que nunca brigaram, a sua responsabilidade com o fato de que tudo é graça de Deus. Agora, como é que nós fazemos a manutenção de um coração grato? Entra aqui as disciplinas espirituais. Você vai manter um coração grato. Você vai crescer em contentamento, em gratidão, mantendo as disciplinas espirituais. A graça de Deus não exclui o nosso esforço. A graça de Deus exclui merecimento. Eu não mereço nada, é tudo graça de Deus. É tudo graça de Deus, por isso eu me esforço. Eu me esforço para quê? Eu me esforço para manter as disciplinas espirituais. Cabe a você controlar o que você pensa, cabe a você guiar suas emoções, cabe a você desenvolver e crescer em oração, cabe a você crescer no conhecimento da palavra de Deus, sua responsabilidade. E quando você cresce no conhecimento da palavra de Deus, quando você cresce em oração, quando você cresce em gratidão, saiba que isso é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. As disciplinas espirituais nos mantêm ligados à fonte de toda mudança rumo à gratidão e contentamento. Jesus, sem mim nada podeis fazer. Como é que eu posso estar com o Senhor? Disciplinas espirituais. Nós vamos ler a palavra, ouvir o Senhor. Nós vamos orar, falar com o Senhor. Nós vamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Em comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho comunhão com o Senhor. Não são itens de um checklist para obter alguma coisa, mas vias de recebimento da graça que transforma. A atitude é outra. Não é a atitude da receita do bolo para um coração contente, mas meio pelo qual eu vou receber a graça que eu preciso para crescer num coração contente. Bem diferente a atitude. A manutenção de um coração grato, contente, se dá na vida em comunidade. Vida em comunidade. Onde experimentamos da graça por meio dos dons dos irmãos. Onde aprendemos a viver além de nós mesmos. Desfrutamos da presença do Senhor de forma mais intensa. Onde? Na vida em comunidade, no corpo de Cristo. Pare e pense no fruto do Espírito. Qual característica do fruto do Espírito você consegue desenvolver sozinho? Difícil. O próprio fruto do Espírito tem características que pressupõem vida em comunidade.
Não existe crescimento espiritual de forma isolada. Não existe isso. Eu ajo sozinho, eu faço sozinho. Sem dúvida, a vida cristã é um compromisso individual, mas ele é exercitado em comunidade. Por isso que 1 João capítulo 1, versículo 7, coloca para nós: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Você está em Cristo Jesus? Então você está em comunhão uns com os outros. Não existe esse negócio de, não, eu estou bem com Deus, mas eu não quero estar com os irmãos da igreja. Isso não existe. Você não está bem com Deus. Ah, você está me julgando. Estou. À luz de 1 João 1,7. Estou. Estou dizendo que você não tem comunhão com Deus, porque se você se recusa a ter comunhão com os irmãos. Ok? Por quê? Porque o texto diz isso, não é o que eu acho, o texto diz isso. A palavra de Deus diz isso. É possível estarmos numa comunhão com os irmãos, arroz de festa, e não temos comunhão com Deus. Mas é impossível não estarmos com os irmãos e acharmos que temos comunhão com Deus. Impossível. Você precisa estar numa vida em comunidade. E é onde você vai experimentar da graça por meio dos dons que Deus deu aos irmãos. É onde você vai usar os seus dons para a edificação dos irmãos. É onde a riqueza e a diversidade de Cristo Jesus é visto. E é onde você não experimenta solidão. Onde você não deve experimentar solidão. O corpo de Cristo vai ser um ambiente seguro para relacionamentos familiares no sangue de Jesus, para que você desfrute de comunhão. Já falei e retorno a dizer, eu sei a igreja do Senhor Jesus Cristo tem muito a crescer ainda, para ministrar aqueles que são solteiros, viúvos, separados, divorciados. Mas saiba disso, no projeto de Deus, ainda que imperfeito, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde você pode e deve desfrutar de relacionamentos íntimos de companheirismo, para a glória de Deus. Você precisa de uma vida em comunidade. Então, o crescimento de um coração contente, o crescimento de um coração grato, vai ser o dom de Deus, graça de Deus, àqueles no exercício das disciplinas espirituais, numa vida em comunidade, recebendo da palavra de Deus em três esferas principais. Você tem 3 veículos para receber mais da graça de Deus. O primeiro deles, nesse círculo amarelo, pastores mestres. Deus separou homens, dentro do contexto da igreja local, para o ensino da palavra de Deus, por meio da pregação e do ensino público da palavra. Esses homens têm a tarefa de pegar o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, que revelam a pedra angular, Jesus Cristo, e tornar conhecida a igreja. Você deve estar no contexto de uma igreja local, onde a palavra é pregada, e se submeter à pregação da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, 11 em diante, nos diz isso: o Senhor separa homens para a pregação da palavra de Deus, para o seu benefício espiritual. E é interessante que é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a pregação da palavra de Deus, que lhe coloca dentro do círculo azul. O círculo azul é a comunhão com os irmãos que estão ouvindo a palavra pregada. Eles vão receber com fé a palavra, e eles vão reverberar a palavra de Deus na instrução mútua, no aconselhamento mútuo, criando assim uma comunidade regida pela palavra de Deus pregada de forma pública e sustentada pela palavra de Deus mútua.
Então, quando nós ouvimos um sermão, por exemplo, sobre gratidão, quando nós ouvimos no sermão, na manifestação pública da palavra de Deus, a importância de crescermos com o coração contente e grato, a igreja recebe isso com fé e ela deixa com que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração e agora eles vão começar a instrução mútua, porque você vai murmurar do lado de um irmão e o irmão que ouve a palavra de Deus vai dizer o que para você? Irmão, nós não podemos murmurar, isso é errado. A palavra de Deus nos ensina outra coisa. A palavra de Deus nos ensina um caminho melhor, um caminho superior, o caminho da gratidão. O que está acontecendo no seu coração? O que você quer tanto que você não está conseguindo e está disposto a murmurar? Então nós estamos fazendo a manutenção de um coração grato, fazendo uso das formas em que a palavra de Deus é ministrada no nosso meio. Nós nos encontramos como igreja uma vez por semana, dominicalmente, no seu contexto, não sei como é que é. A palavra de Deus é pregada, a igreja então se reúne numa grande assembleia, ela recebe a palavra de Deus e agora durante a semana elas vão ter vida em comum. Elas vão ter vida em comum. E nessa vida em comum elas vão compartilhar aquilo que elas têm aprendido, ouvido da palavra de Deus. E além do que você vai ouvir dos seus irmãos, que ouvem da mesma palavra que você, tem o círculo verde, o estudo pessoal da palavra. A palavra também fala sobre uma busca pessoal na palavra. Você vai ser instruído nas suas disciplinas espirituais, pessoais, você vai ser instruído no convívio do corpo e você vai ser instruído do púlpito da sua igreja. Todos eles cooperando para que você cresça num coração grato, cada vez mais ouvindo do que Cristo fez por você, cada vez ouvindo mais da gratidão que nós temos, da graça suprema recebida no sacrifício de Jesus, crescendo com o coração grato. Você precisa se expor à palavra de Deus, nós já falamos sobre isso. E eu não sei qual é o contexto, de onde você vem. Mas se você ainda não está vinculado à vida de uma igreja local, você precisa resolver isso hoje. Dá tempo de voltar hoje à noite para a sua cidade, talvez. Pessoal de Boa Vista, talvez nem tanto tempo assim. Mas talvez dê tempo para você voltar para a sua cidade hoje e procurar uma igreja local. Uma igreja local que esteja pregando a palavra de Deus. Sim, ela vai ter problemas, já estou te antecipando. Não conheço, não sei quais são. Mas ela vai ter problemas. Porque ela é um projeto imperfeito ainda, da visão gloriosa da noiva de Cristo, um dia imaculada, quando receber de Cristo as vestes, o linho finíssimo que nós vamos vestir nas bodas do Cordeiro. Mas até lá, espere de pecadores, pecado. Mas até lá, espere de pecadores redimidos, reconciliação, santificação. E essa vai ser a vida na comunidade da igreja, para um coração grato. Você precisa entrar de corpo e alma na vida da igreja. Ah, mas eu não sei o que fazer na igreja. Bom, vamos resolver da seguinte forma. Você vai fazer a seguinte oração. Senhor meu Deus, eu estou convicto de que eu preciso servir na igreja, amando pessoas. Me ajuda, me capacite. No nome de Jesus, amém. Aí você vai abrir os olhos. E a primeira coisa que você vê que precisa ser feito na igreja, e a primeira oportunidade que você vê para amar alguém, faça. E é o que o Senhor quer que você faça. Tenho certeza disso. Simplesmente baseado no fato de que o Espírito Santo despende a cada um de nós algo singular para a edificação do corpo de Cristo. Se você ainda tem dúvida, pergunte para o seu pastor. E eu garanto que se não for nada ilegal, criminoso, pecaminoso, é o Espírito Santo falando com você. Ok? A manutenção de um coração grato, quando vivido e interagido dos três, vai produzir maturidade. Em humildade, para ouvir a palavra de Deus sendo pregada com autoridade, requer humildade. Quando a palavra de Deus é ministrada no corpo de Cristo, foge em você amor. E quando a palavra de Deus é ministrada a você no estudo pessoal, devoção ao Senhor. Isso vai conduzir a sua vida em maturidade, num crescimento de contentamento e gratidão. A manutenção de um coração grato seja intencional.
proposital em sua busca pela graça de Deus, vista numa vida de gratidão, em comunhão com os irmãos e aprendendo mais da obra de Jesus. Intencionalidade é chave. Chave. Nós somos tão intencionais em tantos projetos, menos no crescimento espiritual. O que o Senhor está trazendo para você? Convicção de que você precisa crescer. Faça um planejamento. Talvez faça uma lista de livros, uma bibliografia, para você estudar certo assunto. Talvez convicto de que você precisa crescer mais sobre contentamento. Separe os próximos 3 meses em que você intencionalmente vai estudar contentamento. Em que você vai ler as epístolas do apóstolo Paulo, grifando toda vez que ações de graça, gratidão, aparece. E você vai entender o contexto onde elas aparecem. Cresça no estudo da palavra. Diante então do que nós ouvimos sobre como tudo que nós falamos nos encontra num coração descontente e ingrato, a necessidade da graça de Deus para nascermos com um coração, crescermos com um coração grato e a manutenção dele, quais são alguns compromissos que nós devemos e podemos sair daqui nessa conferência? Faça um compromisso de crescer em gratidão, conhecendo mais da graça que recebeu. Eu sei que isso pode ser um entusiasmo de conferência e pode morrer na quarta-feira. Ok? Eu sei desse risco. Mas eu acredito também em resoluções feitas de forma intencional. E talvez uma forma sábia de você fazer isso é não guardar para você mesmo isso. Talvez você está aí, não, é verdade, eu quero crescer com gratidão e você não comenta isso com ninguém, aí você vai fazer a sua última refeição aqui no Majestic, pegar o seu carro, sua condução, seu ônibus, não sei, ir para casa, vão perguntar para você como é que foi a conferência, foi ótimo, comi bastante quindim, foi maravilhoso, e bola para frente. Faça um compromisso e comunique para alguém. Quem é aquele que caminha com você? Quem é aquela amizade que caminha com você, que está interessado no seu progresso espiritual? Aquela pessoa que já demonstrou para você um compromisso, que não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Você tem amigos assim? Se você não tem, primeira tarefa, arrume um amigo sim. E depois, faça esse compromisso e comunique para ele. Comunique para ela. Fala assim, olha, eu fui confrontada com a minha ingratidão. Eu estou criando um compromisso em que eu vou crescer com gratidão e contentamento no meu coração. E as formas onde a minha ingratidão e o meu descontentamento são vistos são, liste as top 3. Talvez você tenha aí top 15, mas pense só 3. Pense 3. E comece com as três que mais frequentes são na sua vida. Comece a trabalhar nessas 3. Eu quero que você vigie isso para mim. Vigie isso. Quando que elas tendem a aflorar? Você sabe quando. Um exemplo trivial. Numa conferência de solteiros, eu não estou dizendo que vai ser a maioria, mas pode ser que tenham pessoas aqui que tenham desejo de casar. Um bom desejo. E a gente sabe que isso pode se tornar uma cobiça no coração a tal ponto de gerar descontentamento. Quando são os momentos do ano em que você é mais tentado ao descontentamento? 12 de junho. Não é real? 12 de junho está chegando, você nem liga a TV mais. Aí você vê, tudo isso é ridículo, tudo isso é passageiro e tal. 12 de junho. Ou quando você recebe mais um convite para ser madrinha ou padrinho de casamento. Aí vem a hora do buquê. Todo mundo da igreja. Fulano, vai lá. Aí você sabe. Então, são coisas que tentam o seu coração em gratidão, tentam o seu coração em descontentamento. Ligue para o seu amigo e fala, 12 de junho está chegando, vamos orar. Vamos orar. Não só vamos orar, como nós vamos fazer desse tempo agora um tempo de serviço ao irmão. Serviço ao irmão. Nós vamos usar o nosso tempo, a nossa flexibilidade, o tempo que nós temos para servir pessoas. Como é que nós podemos servir pessoas num coração contente e grato? Não é? Um coração contente e grato é capaz de se alegrar com os que se alegram. Com os que se alegram. E como é que você pode servir aqueles que se alegram nesse sentido? Eu não sei. Bom, numa conferência de solteiros, eu sei também que essa não é a única razão do descontentamento do seu coração. Tem tantas outras coisas que podem estar ou não ligadas com o seu estado civil, não tem nada a ver. Pessoas pecam de múltiplas formas, de múltiplos jeitos. Como é que a ingratidão, descontentamento surge na sua vida? Talvez seu trabalho seja um empecilho complicado.
Eu fico extremamente descontente quando vem época de reavaliação salarial. E ore, final do ano está chegando, tal do dissídio. O que vai ser esse dissídio? Ou distribuição de lucros e dividendos, sei lá qual é o seu contexto aí, né? Então, vai ser uma luta para você, prepare seu coração para essa batalha. Faça um compromisso, então, de crescer em gratidão, conhecendo mais da graça que recebeu. Identifique o agir do Senhor ao seu redor, tanto criação quanto salvação, mediante o conhecimento crescente da palavra do Senhor. Faça uma lista de razões para ser grato a Deus. Uma vez eu peguei isso como um projeto pessoal, eu iria listar um determinado número de razões para ser grato a Deus, por um determinado número de dias, e a regra era o seguinte, não podia repetir. O primeiro dia foi muito fácil. Grato a Deus pela comida, grato a Deus pelo teto, grato a Deus pelo transporte, grato a Deus, e aí foi. Dia 2. Grato a Deus pela sobremesa, grato a Deus pela... né? E aí foi. Dia 3. Grato a Deus pela mistura, grato a Deus pelo carboidrato, aí começa a ficar meio infantil o negócio, né? Você já orou com criança em refeição? Obrigado pelo feijão, pelo arroz, pelo bife, né? Aí você apresenta o conceito, meu filho, isso aqui tudo chama-se refeição, ok? Rápido, estamos com fome, né? Mas o exercício de um coração grato, que percebe nas pequenas coisas, isso precisa ser trabalhado, né? Identifique o agir do Senhor ao seu redor. 3, externe com palavras o agir do Senhor para o próprio Senhor e uns aos outros. O que Ele lhe deu? Quem Ele é? O que Ele lhe deu? Óbvio que nós podemos ali, junto com Efésios capítulo 1, começar a ver as riquezas das bênçãos celestiais. Anote tudo isso numa folha de papel. E junto com aquele parceira do número 1, fala assim, olha, eu tenho uma lista de coisas para dizer para você que eu sou grato e contente no Senhor. E aqui estão elas. Diga para ela, edifique a vida do seu irmão. Aí você pega essa lista, 4, ore com ações de graças, o que você identificou, externe com palavras em oração. Externe isso, fale isso. 5, coloque alvos para expressar sua generosidade diante da graça recebida. De novo, não é uma questão de valor, mas de coração. O coração ajustado pela graça de Deus dará o valor adequado. Talvez você foi abençoado nesse final de semana aqui. Talvez você foi desafiado, você foi encorajado nesse final de semana e você lembrou de pessoas que poderiam estar com você e ser igualmente abençoado, mas não puderam vir por questões financeiras. Tem 12 meses até a próxima. Por que não você separa um valor e fala assim, eu vou fazer um propósito não só de voltar, como trazer alguém comigo. Ou talvez você está pensando de pessoas e famílias da sua igreja que passam necessidade. E a Bíblia fala de cuidarmos dos nossos. Aqueles da fé, o irmão do seu lado. Talvez não foi um problema para você se planejar para estar aqui financeiramente. Você pagou à vista e de última hora. Bênção do Senhor. Mas não é todo mundo na sua igreja assim. Garanto para você. E talvez seja a hora de procurar quem são aqueles que estão sofrendo privações significativas. Não é simplesmente que não tem Nutella no armário. Não tem o básico no armário. Quem são esses? Ou talvez o seu envolvimento missionário, não só de oração, mas também de suporte financeiro, deixa a desejar. É hora de crescer nisso. E aí na sua planilha de custo, não no seu susto, de começar a olhar, falar assim, como é que a minha planilha vai refletir os valores do reino, a minha gratidão, e não só o que eu quero fazer. Porque isso diz muito sobre as nossas prioridades. Onde você gasta o seu tempo, onde você gasta o seu dinheiro. Coloque diante do Senhor em oração suas ansiedades, juntamente com o reconhecimento de como Ele tem suprido suas necessidades. Nós falamos em diversos momentos que ser contente e grato a Deus não exclui colocar diante dEle nossos desejos, nossas petições. Faça isso. Mas nunca fora do contexto do reconhecimento do que Ele já fez. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Todos eles. Não tem pedido bobo diante do Senhor.
Derrame o seu coração diante dele. Agradeça ao Senhor em sua devoção pessoal e em grupo. Pessoal talvez seja óbvio, né? Mas também é esquecido. Mas em grupo também. Agradeça a Deus. Isso gera ações de graças no nosso meio. Bom, diante do que nós ouvimos, diante do que nós compartilhamos juntos aqui, nós podemos firmar compromissos para crescer com o coração grato, dependentes da graça do Senhor. Talvez o tema do seu ano seja contentamento. Vou crescer em contentamento. Ano que vem talvez Deus mostre outra coisa para você. Segundo semestre talvez Deus mostre outra coisa para você. Mas se Ele falou com você, não apaga não. Não abafa não. Potencializa isso. Comunique para alguém. Ore, liste, medite. O material vai estar disponível. Depois eu não sei como é que vai ser feito para distribuir, mas você tem toda a liberdade de usar, compartilhar, né? Eu usei bastante do material do livro Em Busca do Contentamento. Também outro livro que o Em Busca do Contentamento usa é A Arte do Contentamento Divino, de Thomas Watson. Eu não sei se está publicado em português ou não, mas também é uma ferramenta interessante, né? E também a teologia bíblica de gratidão do nosso amigo chinês David Pao, né? Que pode ser também, já não é uma leitura tão trivial assim, então para ler na rede, mas vale a pena pensar essas coisas. Eu posso colocar depois também no material para quem tiver mais interesse. Louvo a Deus pela sua atenção, pela forma como vocês interagiram, simplesmente prestando atenção, atento, tomando notas. Espero que tenha sido uma bênção para você. Certamente foi para o meu coração estudar, rever todas essas coisas, aprender coisas novas. Louvo a Deus pela oportunidade e que Deus nos conceda a graça de crescer em contentamento e gratidão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela manifestação da Tua sabedoria, a Tua palavra, exposta a nós, ó Deus, e que agora nos chama a uma atitude. Clamamos, ó Deus, pela graça de uma atitude de contentamento e gratidão diante do que o Senhor fez por nós. Eu peço a Deus que para cada coração aqui, com suas lutas pessoais, com suas tribulações pessoais, que o Senhor opere, ó Deus, uma compreensão maior, mais profunda de quem Cristo é, o que Ele fez por nós, a fim de crescermos em contentamento, gratidão, porque esta é a Tua vontade para nós. Então nós estamos convictos e nos abraçamos a promessa de que quando oramos a Tua vontade, o Senhor atende nossa oração. Já oramos com gratidão, porque o Senhor há de dar a nós um coração eternamente grato, quando vemos Cristo como Ele é. Acompanhe-nos, ó Deus, em nossas viagens de volta, os respectivos contextos, famílias, casa, tudo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.